Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz a todos, em nome de Jesus. Amados, a gente vai fazer uma revisão dessa disciplina que eu acho muito importante, né? A disciplina de hermenêutica bíblica da nossa grade curricular. Essa disciplina, eu estou fazendo essa revisão porque algumas pessoas faltaram e eu acho essa disciplina muito importante, mas muito importante mesmo para qualquer curso de teologia, né? E principalmente para o nosso, que é um curso básico, né? Um curso introdutório à teologia. E por isso, irmãos, para que você, na próxima aula, não fique com nenhum prejuízo, a gente vai fazer essa revisão. Então, de mão da apostila, a gente vai aí para a página de número 4, onde o autor, nessa página de número 4, ele está argumentando a favor, né, da importância da interpretação bíblica. Então ele diz assim, na página de número 4, acompanha aí comigo. A razão mais significativa para a necessidade de interpretação acha-se na natureza da própria Escritura. A Bíblia é, ao mesmo tempo, humana e divina. Ou seja, ele está argumentando aqui, nessas questões introdutórias, que a Bíblia, por ser de natureza humana e divina, ela precisa ser interpretada. Na verdade, por ser de natureza divina, ele quer que nós tenhamos em mente, né, todos aqueles pressupostos iniciais que a gente falou na última aula. Que são pressupostos? São conceitos que você assume como verdadeiro, como, por exemplo, do lado divino, que a Bíblia é inspirada, que ela é a palavra de Deus. E do lado humano, a Bíblia também é um componente humano, que ela levou em consideração, né, as características do autor, o ambiente histórico e cultural em que ele vivia. Lá na frente, no segundo parágrafo, ele vai dizer o seguinte: mas porque Deus escolheu falar a sua palavra através de palavras humanas na história, todo livro na Bíblia tem particularidade histórica. Cada documento é condicionado pela linguagem, pela sua época e pela cultura em que originalmente foi escrito. Em alguns casos, até pela própria história oral que teve antes de ser escrita. Então, essa é a tensão, né? A Bíblia, por ser palavra de Deus, um Deus que é transcendente, que transcende todo entendimento, ele resolveu usar todos os meios possíveis para se comunicar com o homem, né? Durante a última aula a gente explicou, por exemplo, e eu estou constantemente falando isso, nessas questões interpretativas, um conceito de Calvino que ele diz, que ele formula dizendo que Deus ele usa uma linguagem de acomodação para falar com o homem. A gente tem, por exemplo, de homem para homem, o apóstolo Paulo dizendo que os seus leitores ainda não eram maduros o suficiente para ouvir aquelas revelações que ele teve lá quando foi ao terceiro céu. Então você veja o quanto é difícil a gente às vezes comunicar a questão de homem para homem, e você imagine de Deus para o homem. Então a distância é enorme, é muito grande. Ainda sobre essas questões introdutórias, você pula aí para a página de número 5, que ele vai dar mais algumas razões para fundamentar essa distância que há entre a comunicação divina e a compreensão humana, essa necessidade que tem de a gente tentar assimilar por meio de todas essas variadas formas que Deus falou, conforme a gente já mencionou. Por exemplo, na página 5 ele dá 2 pontos, e o primeiro ponto é: um dos aspectos mais importantes do lado humano da Bíblia é que Deus, para comunicar a sua palavra a partir de condições humanas, escolheu fazer uso de quase todo tipo de comunicação disponível. Aí ele fala por meio de história, narrativa, genealogias, crônicas, leis de todos os tipos, poesia de todos os tipos, provérbios, oráculos proféticos, enigmas, dramas, esboços biográficos, parábolas, cartas, sermões e apocalipses. Para interpretar corretamente o lar e antigamente dos textos bíblicos, você não somente precisa saber algumas regras gerais que se aplicam a todas as palavras da Bíblia, como também você deve aprender as regras especiais que se aplicam em cada uma dessas formas ou gêneros literários. Como nós temos uma variedade imensa, né? A literatura bíblica, você viu que é muito rica. Então, cada literatura bíblica, cada gênero literário desse,
existe uma série de regras ou meios de usar ferramentas necessárias para se interpretar. Como eu falo constantemente, ninguém vai pegar uma bula de remédio e entender como uma figura de linguagem. Aquilo é exatamente como está escrito. Uma prescrição médica, por exemplo, de um antibiótico, tem que ser exatamente no horário e nos dias especificados. É diferente de uma literatura, por exemplo, de Machado de Assis. Então, só continuando aqui, que deu um berre-pane aqui. Segundo ponto aqui deu um problemazinho no celular, mas vamos continuar. Segundo ponto ainda na página de número 5. Ao falar através de pessoas reais, numa variedade de circunstâncias, por um período de 1500 anos, a palavra de Deus foi expressa no vocabulário e nos padrões de pensamento daquelas pessoas, e condicionada pela cultura daqueles tempos e daquelas circunstâncias. Ou seja, a palavra de Deus foi... para nós, primeiramente, palavra de Deus para aquelas pessoas. Isso vai muito da questão de termos, né, que se aplicavam, que era compreendido no seu contexto original naquele tempo. Então, note que existe realmente uma tensão. Em primeiro ponto, só resumindo até aqui, a palavra é de Deus, mas ela foi transmitida como? Por intermédio de homens, em circunstâncias, em tempos e em culturas totalmente diferentes. Então, interpretar é a arte de tentar entender o que aconteceu lá antigamente para transportar o que significa hoje, atualmente, não é? Então, é por isso que justifica-se a disciplina de interpretação bíblica. Não basta você compreender o português, você tem que entender as ferramentas de interpretar. Então, logo a tarefa, lá no finalzinho da página 5, a tarefa de interpretar envolve o estudante ou leitor em dois níveis. Em primeiro lugar, é necessário escutar a palavra de Deus para aqueles que ouviram. Você deve procurar compreender o que foi dito a eles lá antigamente, que é o processo de exegese bíblica. E em segundo lugar, você deve aprender a ouvir essa mesma palavra aqui e atualmente, que é o processo de hermenêutica. Aí lá, ainda no finalzinho da página 5, ele vai definir o que é hermenêutica. A gente vai pular. Hermenêutica é a arte ou a ciência de interpretar qualquer tipo de texto. Ele dá até, por exemplo, alguns exemplos de hermenêuticas, né, existentes na academia. Por exemplo, na página 6, ele vai falar de hermenêutica clássica, hermenêutica filosófica, jurídica e hermenêutica clássica. Lembrando que essas nossas aulas têm como base o livro de Douglas Stuart e Gordon Free, né? São dois autores, é uma obra em conjunta que tem como título Entendes o que Leis. Na página 6 ainda nós temos a história da interpretação bíblica. Aqui é só conteúdo histórico que você pode ler e você vai assimilar com certeza. Chamar a atenção só para a segunda escola de interpretação, que é a escola de Antioquia, que ele diz o seguinte, nas características lá, na página 7, vai lá para a página 7. O texto só possui um único sentido, o pretendido pelo autor. Eles utilizavam um método histórico gramatical. E eu estou lendo isso porque a nossa base fundamental interpretativa tem como base essa ideia de um método histórico gramatical teológico, que é o princípio que nós vamos estudar, que está aí bem destacado aí em negrito na página de número 7. Aí a gente fala... Esse é o método que usaremos. Acreditamos que para uma boa hermenêutica é necessário adotar um conjunto de regras. Regras históricas, gramaticais e teológicas. Então, gente, muita coisa. Vá pausando o vídeo aí para tentar assimilar. Mas note bem, o primeiro princípio que nós vamos estudar é o de trás para frente, né? A gente vai estudar primeiro o princípio teológico, depois histórico e por último gramatical. Gramatical, nós tivemos uma última aula de português que enfatizou muito essas questões, o quanto é necessário para interpretarmos um texto bíblico. Mas vamos lá, princípios teológicos, ainda na página 7. Primeiro, as escrituras e seu caráter especial. É um princípio teológico, são aqueles pressupostos que nós falamos inicialmente que nós precisamos assumir. Primeiro, que a Bíblia ela foi inspirada por Deus. A Bíblia é a palavra de Deus porque foi inspirada por Deus. Segunda coisa, há uma unidade entre os testamentos, ou seja, o Antigo Testamento, o Novo Testamento é a continuidade do Antigo Testamento. A Bíblia é uma história
única da salvação. Precisamos ter isso em mente, né? Basta apenas dizer, por exemplo, nós tivemos aula de Novo Testamento e também de Antigo Testamento, e a gente entendeu, por exemplo, que a Bíblia que os apóstolos e que Jesus usava era o Antigo Testamento. A gente viu, por exemplo, ainda na aula de Antigo Testamento, que a nova aliança, ela é mencionada, mensurada, apontada antes de ser firmada aquilo que convencionalmente a gente entende por antiga aliança. Porque, vamos parar para raciocinar, quando a gente fala de antiga aliança, a gente só menciona a aliança mosaica, desconsiderando todas as alianças anteriores. Sabemos que existiu a aliança das obras de Adão, a aliança com Abraão, a aliança com Noé, antes de Abraão, para depois vir a aliança com Moisés. Mas lá em Gênesis 3,15 nós temos mencionado que da semente da mulher ia nascer um que ia esmagar a cabeça da serpente. Uma descrição clara do ápice do que foi a nova aliança. Então, a unidade entre os testamentos, a revelação, ela se dá progressivamente. É um princípio teológico que nós compreendemos, que a revelação, ela se dá de forma progressiva, né? Que o texto só tem um único sentido. Então, esses são os princípios teológicos que nós precisamos entender, não é? A Bíblia, ela não pode ter, essa é a minha interpretação. A Bíblia só há uma interpretação. A gente vê constantemente as pessoas dizendo, mas é a interpretação da sua denominação, da sua igreja. Alguém, gente, está errado. Não pode existir duas verdades. E principalmente dois pontos de vista conflitantes, como há em alguns pontos da crença cristã. Alguém está certo e alguém está errado. Outra coisa bem interessante, você vê que os princípios teológicos para nós enfrentarmos uma interpretação bíblica são maiores, né? A gente vê na página 8, por exemplo, o princípio da analogia da fé. Depois você vai dar uma olhadinha, mas basicamente em poucas palavras, já que é apenas uma revisão, significa dizer que tudo aquilo que eu vou falar, seja uma interpretação do Antigo Testamento, seja numa profecia no sentido de pregar, ou numa profecia daquelas em que os pentecostais, como nossa igreja também compreende, tudo tem que ser de acordo com o que a Bíblia diz. Nenhuma profecia, nenhuma interpretação bíblica pode contradizer as Escrituras. A grosso modo é isso que significa princípio teológico da analogia da fé. Depois de princípios teológicos, nós vamos para princípios históricos. São só, você vê que são só princípios básicos, um arcabouço necessário, preliminar, que nós temos ao nos depararmos com uma interpretação bíblica. Lá na página 9, pulei para a página 9, tem aí bem destacado aí em negrito. Nós temos que ter as características do autor, quem exatamente está falando, o ambiente histórico que viveu, político, social e econômico. Então, todas essas questões históricas devem ser levadas em consideração. Como, por exemplo, se você pegar a carta de 1 Coríntios, tem lá todo um teor histórico. Então você tem que tentar entender o que estava acontecendo naquele ambiente histórico para você tentar descobrir a intenção do autor. A grande arte da interpretação também é você procurar compreender a intenção original do autor. Por exemplo, outro exemplo muito importante que a gente citou na última aula é a carta aos Hebreus. A intenção do autor da carta aos Hebreus era combater, a volta dos cristãos judaizantes. Muito provavelmente os seus leitores eram, em sua maioria, cristãos ex-judaizantes ou judaizantes, a voltarem às práticas do Antigo Testamento. É exatamente por esse motivo que constantemente ele está combatendo. Não negligencie essa nova aliança, porque não foram poupados aqueles que quebraram a antiga aliança que era feita com bode. Imagine essa aliança que é firmada, selada com o sangue do Filho de Deus. Aí ele vai argumentar que Cristo é superior a Moisés, aos anjos, etc. É um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E ali clássico, e a gente falou muito isso, o clássico da interpretação do que é fé em Romanos capítulo 11, daquela galeria dos heróis da fé. Ali, como a intenção do autor era combater a apostasia, ele está dizendo ali, citando que naquela galeria dos heróis da fé, ninguém voltou atrás. É por isso que fé ali não é sinônimo de crer para receber uma bênção, mas fé ali é sinônimo de firmação, convicção do caminho que deve estar seguindo, como um estímulo
naquelas testemunhas são um estímulo para a gente não desistir. Então, veja como o ambiente histórico, contextual é importante para a interpretação de um texto bíblico. E por último, contextos gramaticais. Contextos gramaticais, tivemos aula de português, mas basta dizer, por exemplo, que em contextos gramaticais, a gente vai, ainda na página 9, aí tem 4 pontos. Primeiro, o uso que o autor faz de determinada palavra, né? O uso que o escritor faz de um termo. Segundo ponto, sua relação com o contexto imediato, seu uso corrente na época em que foi escrita, seu sentido etimológico. Então veja, por exemplo, a gente citou da ideia de Hebreus, né? Nem sempre fé na Bíblia é sinônimo de crer para acreditar. Fé, em alguns contextos, vai ser o conjunto de crenças que forma a sua convicção. Fé vai estar como o sentido lá de Hebreus, e fé, principalmente nos evangelhos, vai ser naquele sentido de acreditar para receber bênção. Então, gente, na última aula nós vimos essas questões introdutórias, preliminares, para a hermenêutica bíblica. Aí nós começamos no gênero literário, né? O que são os gêneros literários, a classificação, né? E nós chegamos a estudar o que é o gênero literário epístola. Nas próximas aulas eu farei um retorno à ideia do que é gênero literário. Até aqui é suficiente para a gente ter um arcabouço necessário da importância da interpretação bíblica. E aí vimos que para cada gênero literário há um conjunto de ferramentas de postura necessária do intérprete para conseguir êxito na compreensão do texto bíblico. Então, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Te vejo hoje à noite às 19h30 na nossa igreja.